A paz do Senhor, meus irmãos, entramos no dia 8 da nossa leitura anual. Hoje nós vamos estar lendo Gênesis, do capítulo 20 ao 22. O tema é a provação da fé. Mas, primeiro eu gostaria que você colocasse nos comentários o que você anotou aí na sua apostila. Eu anotei, mesmo que pareça impossível para Deus, não há nada difícil. Foi o que nós aprendemos ontem no dia 7, né? E também que nós devemos estar preparados para o arrebatamento. Assim como Abraão, ele estava fazendo a sua jornada aqui na terra, mas com a esperança da vida eterna. Amém? A palavra do Senhor, vamos lá, Gênesis 20, 22. Gênesis do capítulo 20 ao capítulo 22. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará em todo lugar para onde formos. Você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos vocês está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho?
pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandantes do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a minha terra e a terra em que você tem morado, tratará a minha terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos desses haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e boi e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Deus põe à prova Abraão. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento.
eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Nas suas descendências serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maacá. Vamos às leituras complementares. Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Abraão oferece Isaque. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. É maravilhoso a palavra do Senhor. Nós vemos aqui Abraão em obediência, lá no Gênesis, e agora Hebreus fala também desse sacrifício que Abraão fez ao Senhor. Nós vemos que quando Abraão deixa os rapazes, os servos, e sobe sozinho com o seu filho Isaque ao monte, ele diz para os seus servos: fiquem aqui, esperem, porque eu subirei com o rapaz, ou melhor, subiremos e voltaremos. Abraão, como profeta de Deus, sabia que voltaria com o seu filho. Abraão tinha uma fé plena em Deus, e isso fazia com que ele estivesse disposto a obedecê-lo sem nenhuma ressalva.
que nós possamos ter, irmão, irmã amada, essa comunhão com Deus a ponto de obedecer ao Senhor de tal maneira que não importa o que o Senhor nos peça, nós tenhamos a confiança plena que tudo que Deus pede para nós é o melhor. Deus está no controle da nossa vida. A próxima leitura que nós vamos estar fazendo agora é Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 23. A fé demonstrada por obras. Diz assim a palavra do Senhor: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas, ou quem sabe até nós mesmos, que falamos que temos fé, mas a fé ela se comprova com obras. Então quando Deus fala para Abraão: agora sei que temes a Deus, será que Deus não sabia? Será que Deus não conhecia o coração de Abraão? Não sabia que Abraão levaria até as últimas consequências a sua obediência a Deus? Meu amado irmão, Deus exige de nós. Não importa o que Deus sabe ou o que Deus deixa de saber. O importante é que eu e você estejamos dispostos a provar a Deus a nossa fé quando esta for posta à prova. A próxima leitura que nós vamos ler é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O amor do Pai pelo Filho. Diz assim, João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós sabemos que a história de Abraão e Isaque é uma analogia clara do amor de Deus para conosco. Assim como Abraão estava disposto a entregar o seu filho, Deus, mais do que estar disposto, Deus entregou o seu filho na cruz do Calvário por amor a nós. Deus nos amou de tal maneira. Que amor é esse? De dar o seu próprio filho, o sangue inocente de Jesus Cristo, que nunca pecou, que nunca pensou mal. Jesus que é amor, que não se ensoberbece, que não suspeita mal, que tudo perdoa, deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Que amor tremendo é esse que o Senhor tem por nós? Que nós façamos aquilo que o Senhor nos pede, que nós sejamos testemunhas vivas, que aonde eu e você vá, nós possa testificar do amor de Jesus Cristo e que mais e mais pessoas possam se achegar e conhecer Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, coloque nos comentários da onde você está nos assistindo, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, você nos ajuda, e também compartilhe, curta esse vídeo e você nos ajuda a que o Evangelho, que a Palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas e ajuda o nosso canal. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.